O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, está às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará, até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, depois de ouvir essas palavras do Evangelho, talvez muitos fiquem impressionados, ou mesmo assustados, quem sabe amedrontados. Jesus fala que o sol vai deixar de iluminar o dia e a noite vai deixar de ser iluminada pela lua, e as estrelas vão cair do firmamento, e o medo vai tomar conta das pessoas. O que é que ele queria dizer com estas palavras? Na verdade, ele não está falando uma linguagem inventada por ele mesmo. Não. Todos os grandes profetas do Antigo Testamento repetiam essas mesmas palavras quando queriam anunciar um acontecimento extraordinário. Mas tem nas palavras de Jesus uma novidade. Quando estas coisas acontecerem, olhai para o alto e vereis o Filho do Homem, o Filho de Deus vindo com toda a glória e todo o poder. E um outro evangelista ainda acrescenta: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças, é a vossa libertação que se aproxima. Como é que nós podemos imaginar que a vinda de Jesus e que a nossa libertação estejam misturadas com grandes tragédias e grandes catástrofes? Precisamos ir fundo na leitura desse texto e na sua compreensão para podermos entender o que é que Jesus está querendo nos dizer. Mas isso nós vamos deixar para o terceiro domingo do Advento, quando esse evangelho vai se repetir em outra versão, e nós então vamos explicar a intenção de Jesus. Porque hoje convidamos vocês para celebrarmos, a convite do nosso querido Papa Francisco, com os cristãos sensíveis e esclarecidos do mundo inteiro, o Dia Mundial dos Pobres. O Dia Mundial dos Pobres. Haverá quem conteste. Por quê? Para que isso? Afinal de contas, a pobreza, com todas as suas mazelas, está escancarada aos olhos do mundo 24 horas por dia. Não se passa sequer um minuto sem que ouçamos os gemidos e os protestos das suas vítimas. Certamente, a intenção primeira do Papa
é abrir nossos olhos, alertar nossas consciências, porque nós vivemos em um mundo em que todos somos afetados por aquilo que ele chama cultura da indiferença. Imaginemos nesse momento um grande tribunal, um imenso tribunal montado para quê? Para julgar nosso mundo pelo crime de homicídios em massa. Quem seria o nosso juiz? Quem seria o primeiro a nos acusar? Com certeza, seria o olhar do pobre. O olhar do pobre é o nosso juiz. O olhar do pobre condena um mundo em que a fome da maioria paga o preço pelas regalias de alguns poucos. Certamente, esse é um assunto que ao mesmo tempo fascina e incomoda. Deixemos-nos incomodar, porque está em jogo o dom mais precioso que nós recebemos das mãos do Criador, o dom da vida. Faz algumas décadas, a Igreja Católica fez uma escolha que ela chamou de opção preferencial pelos pobres. E até hoje, alguns ou muitos estranham e indagam. Por que a igreja teria que amar os pobres preferencialmente? Acaso eles são melhores do que os ricos? Quem é que garante que os pobres têm mais méritos para serem mais amados? Deus mesmo faria essa discriminação? Nós poderíamos responder, lembrando que amar e ser amado não é uma questão de méritos. Ai de nós, se tivéssemos que juntar méritos para sermos amados por Deus. Ai dos filhos, se tivesse que juntar méritos para serem amados pelos seus pais. Uma resposta melhor encontra-se em outra lição da experiência humana. Qual é o pai que, tendo 5 filhos, e sendo um deles mais fraco do que os demais, doentio, raquítico, incapacitado de enfrentar os obstáculos da vida, qual pai que não daria a este último mais tempo, mais atenção e mais cuidados? E com isso, estaria amando menos os demais? Pelo contrário, ele estaria equilibrando a balança da justiça, a fim de que todos fossem amados equitativamente, com iguais condições para o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Vamos fazer de início à parte uma observação. Para evitar mal-entendidos, nós sabemos que a linguagem é muito pobre para expressar nossos sentimentos mais profundos. Cada vez que eu pronunciar a palavra rico em confronto com a palavra pobre, não estou querendo significar simplesmente aquele que possui riquezas, e sim aquele que possui e acumula riquezas exclusivamente a serviço de si mesmo e dos seus interesses, sem qualquer atenção e sem qualquer sensibilidade para outros, que não possui sequer o indispensável para sobreviver. A defesa dos pobres perpassa ao longo da Bíblia, página por página, e quase sempre numa linguagem dura, implacável, na voz dos grandes profetas. Um deles, o profeta Amós, condena a falsa piedade daqueles que prestam culto a Deus de olhos fechados para a penúria dos seus irmãos. Assim fala o Senhor, escreve o profeta: afastai de mim o ruído dos vossos cânticos. Não quero nem ouvir o som de vossas harpas. Não encontro nenhum prazer no incenso de vossos altares. Porque o que eu quero é ver no meio de vós o direito e a justiça jorrando
como águas de um rio caudaloso. Mas nenhum profeta foi tão implacável como o próprio Cristo ao declarar no Evangelho de Mateus: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Palavras incompreensíveis para quem não entende ou não quer entender o significado da voz dos profetas e tem medo da verdade. A verdade é clara. Quem faz das riquezas o seu Deus, quem se torna escravo das riquezas, não precisa de Deus, não precisa do Deus de Jesus Cristo, porque já escolheu o seu caminho de salvação. Com os séculos foram chegando outras vozes para alertar as nossas consciências. No século XIII, foi a voz de Santo Antônio de Pádua. Um dia, pronunciando o sermão no 5º domingo depois de Pentecostes, ele acusou sua própria igreja e disse: é um grande sacrilégio dar a quem não é pobre o que aos pobres pertencem. Pertence. Os bens da igreja pertencem aos pobres. Com o tempo, chegaram também as vozes em contrário. Os falsos profetas, tentando legitimar com as sagradas escrituras as desigualdades sociais, a situação de opressão e injustiça. Alguns chegaram até a ensinar que a pobreza, a existência dos pobres, é necessária como única possibilidade dos ricos se salvarem por meio de suas esmolas. E foi-se divulgando a cultura da insensibilidade. E muitos foram se sentindo à vontade para reagir, dizendo: lamento muito, mas não tenho culpa e não posso fazer nada. Outros ideólogos, a serviço das classes dominantes, trataram de aliviar suas consciências e as consciências de todos com uma nova concepção de pobreza. Não existe mais uma relação causal entre riqueza e pobreza. Aquela denúncia do Papa João Paulo II de ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres, não tem mais validade, dizem eles, porque a pobreza não decorre mais do sistema, do poder econômico, da economia do mercado, de suas explorações, nem da ganância dos poderosos. A questão agora não é mais moral, é mais matemática. Numa sala superlotada, onde não cabe mais ninguém, muitos necessariamente ficarão do lado de fora. No espaço desse mundo sem recursos para todos, muitos estarão excluídos. E como ninguém tem culpa por isso, ninguém será acusado. É dessa forma que os pobres ficaram abandonados à sua própria sorte, a ponto de um político norte-americano fazer essa declaração: a guerra contra a pobreza acabou e os pobres perderam. Minhas irmãs e meus irmãos, se essa realidade fosse decorrente desse processo natural e inevitável da evolução humana, então, com certeza, Deus teria abandonado sua criação juntamente com todos os seus filhos e filhas. E nesse caso, eu confesso que estaria me sentindo um palhaço em um circo de hipócritas ao pregar a bondade de Deus. Mas não é assim. Temos provas suficientes de Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Na última Assembleia do Episcopado Latino-Americano em Aparecida, o próprio Papa declarou categoricamente: a opção preferencial pelos pobres é inerente à nossa fé cristã. A fé naquele Deus que se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. E chama todos os cristãos a contemplar o rosto dos pobres sofredores no rosto do Cristo sofredor na cruz.
E finalmente conclui dizendo: tudo que diz respeito a Jesus diz respeito aos pobres. E tudo que está relacionado com os pobres clama por Jesus Cristo. E nós, minhas irmãs e meus irmãos, nesse momento crítico da história, da nossa história e da história do mundo, como reagiremos? Pertencemos ao número daqueles que reduzem todos os seus sentimentos ao sentimento da compaixão e todos os seus deveres ao dever de dar esmolas, que fazem do pobre não mais objeto da justiça, e sim objeto da caridade, objeto da beneficência, das obras de misericórdia, e não mais objeto da luta por uma política que promova a sua libertação. A esmola é necessária, sem dúvida alguma, mas é necessária como emergência, jamais como solução. Quando damos esmolas, nós evitamos que o pobre morra de fome, mas escapar da morte pela fome não é viver humanamente, não é viver com dignidade. Muitas vezes a esmola beneficia mais a quem dá do que a quem recebe. Quem dá fica nessa posição superior de um benfeitor. Quem recebe está condenado à posição inferior de um eterno dependente. Poderíamos até parodiar aquela palavra do genial teatrólogo Bertolt Brecht, quando ele diz, não diz assim, é uma paródia que estamos fazendo: infeliz do povo que deixasse de dar esmolas para livrar os pobres da fome, mas também diz: infeliz do povo em que ainda é preciso dar esmolas para livrar os pobres da fome. Minhas irmãs e meus irmãos, e em nosso país nós estamos enfrentando enormes desafios. Desafios que afetam, ameaçam sobretudo a vida dos mais fracos e indefesos. Como reagiremos? Ficaremos indiferentes a essa perda gradual de direitos conquistados através de suor, sangue, lágrimas, lutas e martírios? Ficaremos indiferentes quando o senhor chefe da nação declara em seu discurso oficial que a única possibilidade de criar novos empregos é cortar os direitos dos empregados? Ficaremos indiferentes a essa ameaça contra o SUS, contra o Sistema Único de Saúde, as novas regras impostas pela reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ao direito do pobre de ter acesso ao ensino superior e assim por diante? Às vezes dá vontade de a gente interpelar diretamente Deus, como fez o salmista no Salmo 35. Acorda, Deus, porque dormes? Não vês o que acontece com o teu povo? Eu não sei dar uma resposta em nome de Deus, mas nós sabemos que muitos cristãos se sentem abalados em sua fé com os últimos acontecimentos e com o silêncio de Deus. Sabemos que milhões de outros cristãos e não cristãos se perguntam: que sentido tem uma fé alienada, inoperante, nesse mundo desumano? Não sei responder em nome de Deus, mas a história prova que muitas vezes o silêncio de Deus precede uma surpresa, uma nova intervenção através de nós. Como dizia Dom Helder, quanto mais escura a noite, mais próximo o amanhecer. Só que esse amanhecer, para os pobres, consequentemente para todos, esse amanhecer depende de nós, de nossa luta, de nossa fé e de nossa perseverança. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC.
Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.